Sempre que chega o período chuvoso, uma discussão se intensifica, né? Cobranças se intensificam e hoje em dia também nas redes sociais, principalmente, em relação à condição de vias públicas aqui no município de Piranhas. Temos aí uma malha asfáltica em alguns pontos, uma pavimentação antiga, algumas que não receberam manutenções adequadas ao longo dos últimos anos e aí os buracos aparecem. Isso também acontece na zona rural, aí nas estradas vicinais, com buracos, com condições muito difíceis, né, com atoleiros e tudo mais. Principalmente com as chuvas intensas que tivemos nesse começo de ano. Agora, recentemente, por exemplo, um temporal que elevou e muito os níveis dos mananciais. Rio Piranhas, por exemplo, subiu muito aí a questão do seu nível de água. E aí toda essa chuvarada traz esses problemas. E muita gente mandando mensagem, mandando cobrança. E a gente, então, decidiu convidar o prefeito, professor Fábio Lacerre, para, ao vivo, falar para a gente de toda essa situação sobre o planejamento. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde, para resolver essa situação. Tem que esperar, é claro, a gente sabe o período da chuva passar, mas o cidadão quer saber o que vai ser feito, porque as coisas realmente complicadas, né, com a chegada da chuva. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, né? Antes de chegar aqui, inclusive, eu estava acompanhando ali no rádio, ali no carro. Então, a satisfação sempre estar aqui, Jota, e poder prestar os esclarecimentos, trazer as informações, responder questionamentos, enfim, esse também é nosso papel, né? E eu sempre faço questão de vir, né, para que a gente tenha essa proximidade com a população e que fale diretamente se é necessidade de intermediários ou enfim. Prefeito, a condição das nossas vias aqui é um problema. Inclusive na campanha, o senhor deve ter ouvido muito isso quando foi candidato e depois que entrou na prefeitura, certamente. Nós temos muitos pontos críticos em Piranhas e com as chuvas a situação fica ainda pior. Aí a gente fala especificamente sobre os buracos, né? Tem planejamento de tapa-buraco já para chegar? Vamos direto aqui ao ponto para a gente entender o que está sendo planejado para resolver tudo isso. Jota, então, a gente tem monitorado, né, a questão das condições climáticas, de fato, e como você já abriu, né, inclusive dizendo que esse ano ele foi um ano com volume de chuvas maior, né? É verdade que esse período, em todos os anos, ele causa, né, essa dificuldade na execução de trabalhos relacionados à pavimentação, seja na zona rural, seja na zona urbana, dentre outros problemas que a gente acaba tendo também nesse período, é natural. Mas nesse ano a gente teve um volume de chuvas maiores, né? A gente inclusive teve a experiência do primeiro ano, onde nesse período inclusive a gente já tinha executados alguns trabalhos, por exemplo, na zona rural. Nesse mesmo período, em março, a gente já tinha praticamente feito o patrulhamento aí de quase todas as regiões envolvidas no escoamento de soja. Esse ano a gente conseguiu fazer uma. Então, uma mesma região que foi feita em janeiro do ano passado, nós conseguimos fazer só ela até então. Então, o volume de chuvas, e é verdade que a gente não pode também reclamar, porque a gente sabe da importância que as chuvas têm, inclusive para a nossa economia, que é principalmente, né, a vocação da nossa cidade é da agricultura, é da pecuária. Então, as chuvas elas são importantes, mas elas também trazem para nós alguns transtornos, né? Então nós tivemos uma situação atípica esse ano, tanto, né, que nós tivemos agora, há muito tempo que eu não via o rio, por exemplo, saindo da caixa, né, como a gente costuma dizer, sair da caixa, e esse ano a gente viu, inclusive trazendo ali, né, alguns transtornos aqui para alguns moradores que têm aí propriedades, né, próximas ao rio. Nós tivemos também problemas aí em pontes que literalmente rodaram, né? A gente tem em várias regiões, às vezes produtores mandando mensagem, aqui está intransitável, aqui está com problema, enfim. E a gente até tem tido justamente a dificuldade, porque tem hora que a gente não sabe nem por onde começa o socorro, Jota. Sim. Porque, né, uma ponte caída dali, uma vala aberta na estrada de cá, né, uma toleira em outro trecho, né? E aí, enfim, a gente recebe todas essas demandas, mas também, né, tendo aí a necessidade de pedir um pouco de compreensão das pessoas que estão envolvidas, e assim também com relação à questão da pavimentação. É natural que, né, aconteça esse tipo de problema agora nesse período, mas a gente tem a nossa programação, Jota, e aí, como eu disse que tenho acompanhado nas previsões do tempo, né? São previsões, mas elas normalmente são extremamente úteis, né? A previsão que a gente tem é ali por volta do dia 27 em diante, a gente já começa a ter
não uma interrupção, mas uma redução considerável das chuvas. Então a gente está trabalhando a nossa programação a partir desse período. A gente anda pelas ruas aí e vê, no período seco, que, pelo menos no ano passado foi assim, praticamente o ano todo tem alguma ação de tapa-buracos. Hoje, prefeito, para o cidadão entender, é feito especificamente pela prefeitura? Há uma empresa que foi contratada para isso? Como funciona hoje o tapa-buracos na cidade? A ação de tapa-buraco, Jota, ela é feita exclusivamente pelo município, né? O município poderia, obviamente, contratar, terceirizar o serviço, mas a gente não entende que isso seja viável, né? Então, a execução do serviço é feita pelo município, né? A gente adquire o material, né? Emulsão, brita, o que a gente faz, a locação é de uma usina de asfalto, mas toda a mão de obra envolvida é nossa, né? Maquinário. Em algumas ocasiões a gente usou ali o rolo compactador, que é da Associação dos Municípios, mas é um trabalho que é feito diretamente por nós. Então, por isso a gente tem, inclusive, né, uma previsão muito mais segura, porque, né, somos nós mesmos, nós já estamos, inclusive, preparados, mapeados. A gente deve começar, inclusive, pelo setor sudoeste. E por que do setor sudoeste? Porque nós temos logo também acontecendo aquela pavimentação, a lama asfáltica, né? O recapeamento asfáltico também deve acontecer. E a gente tem muitas vias ali no setor sudoeste que vai receber esse trabalho. Então a gente já entra com tapa-buraco para quando vier esse trabalho, a gente já ter as vias ali, pelo menos já, né, preparadas para receber o material, para receber o recapeamento. A gente precisa fazer a poda das árvores, que também é uma exigência, né, para esse tipo de serviço. Então a gente começa dentro aí de mais 2 semanas aproximadamente, a gente já começa a fazer o trabalho de tapa-buraco ali pelo setor sudoeste e estendendo, né, para toda a cidade. É verdade, Jota, que nós temos uma situação difícil em Piranhas, porque a gente tem uma pavimentação asfáltica antiga, né, uma malha bastante deteriorada. Então, eu sempre digo para as pessoas também, quando mandam mensagem, porque as pessoas mandam e precisam realmente, né, fazer isso, reivindicar, eu prefiro que as pessoas falem, inclusive, comigo, né, quando tem alguma dúvida, do que perguntar para um, para outro, para acreditar em conversa de um, de outro, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, você falou isso. Eu digo, não, você ouviu um áudio meu, foi uma ligação minha, foi comigo pessoalmente. Não, fulano falou. Não, então, né, acredito no que você me ouvir falar. Porque aí esse eu sustento, a palavra que eu dou eu sustento. Sim. Né? Então, com relação a isso, quando as pessoas me mandam mensagem, eu até vejo, né, assim, cada um quer resolver ali a sua necessidade. Então, se eu faço um trajeto que envolve a rua X e Y, né, de repente a rua Z pode deixar para depois. Eu preciso resolver a rua X e Y, porque é as que eu passo todos os dias. Né? E às vezes não é por aí. Eu preciso olhar de uma forma geral, né? E eu não consigo, obviamente, resolver problemas, né, que estão acumulados, problemas que vêm, né, ao longo dos anos, todos de uma vez. Eu sempre digo, ó, gente, nós vamos resolver um problema de cada vez, um passo de cada vez, como a gente tem feito. Né? Às vezes, num momento como esse, que é um momento mais crítico, algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de olhar para aquilo que foi feito. Né? Como casos de ruas que eram de terra, hoje já são de blocos. Né? Nós tivemos aí no primeiro ano uma recuperação de 38 mil metros quadrados. Né? Então, talvez para quem está lá na rua que ainda não foi contemplada, talvez ele não consiga ter essa percepção. Mas para quem já teve a sua rua recuperada, ele consegue ver, opa, aqui na minha rua, né, já passaram. Então é um trabalho que a gente, né, deseja desenvolver todos os anos, todos os meses, mas existe um momento. Eu também não posso desperdiçar dinheiro público e jogar massa num lugar que daqui a pouco, à tarde, a chuva vem e leva todo o material. Ele precisa de um tempo para curar, ele precisa de um tempo, né, para ele de fato se firmar. Então eu não posso desperdiçar material, até porque quem faz esse serviço mal feito faz 2 vezes. Né? Como já dizem aí, quem paga mal paga 2 vezes. É a mesma coisa de serviço. Serviço, quem faz mais mal feito faz 2, 3 vezes. E aí, Jota, já vou pegar um gancho também, eu sei que você talvez até me perguntaria, é a mesma situação que a gente tem tido às vezes na zona rural. Ontem eu vi lá vídeos, por exemplo, do assentamento de São Domingos.
Eu posso, inclusive nós estamos mandando uma máquina para lá hoje, o vereador Silas nos pediu, o vereador Lucas, outros vereadores, né? E até pedindo, manda, pelo menos o pessoal se sentir acolhido. E aí, qual que é a dificuldade que a gente tem, Jota? Não é de mandar a máquina para nós não é problema, tanto é que antes do período chuvoso, essas máquinas ficaram um ano inteiro trabalhando, Jota. Não teve nenhum período que a gente falou, não, eu guardei a máquina agora para descansar, para o operador tirar férias. Não aconteceu em nenhum momento no ano passado. Mas agora, nesse período, o que acontece? Eu mando uma máquina para um lugar pensando em ajudar um pessoal. Chega lá, a máquina faz a movimentação de terra, ao invés de eu resolver o problema, ou talvez eu resolva aquele problema da valeta, mas eu crio outro que se transforma em um atoleiro. Porque movimentação de terra no período de chuva não funciona. E eu tenho exemplo disso, por exemplo, ali na região da Torre, na Serra. Nós fizemos um trabalho ali, um paliativo, e aí no dia seguinte veio chuva, no outro dia tinha gente ligando para mim, pro Alessandro, para ir desatolar carro. Né? Então, assim, a máquina tá indo para lá hoje, pro pessoal, não, quer que vai? Vai. Né? O vereador pediu, nós vamos atender, os moradores pediram, nós vamos atender, mas a chance de ter um outro problema é muito grande. Se movimentar a terra nessa época é lamaçal, com certeza. Sem dúvida. Isso, infelizmente, é algo que são ciclos. A gente precisa entender que nesse ciclo agora tem serviços paliativos que dão para fazer. Outros não. Mas, em alguns casos, a gente vai talvez até atender para demonstrar, nós atendemos, mas quando houver um problema maior, as pessoas às vezes vão me ligar e eu vou dizer, olha, eu disse, a gente disse que não ia funcionar, não ia ficar legal, não ia dar certo, mas para a gente também não deixar às vezes a pessoa sentir que não foi acolhida, que não foi atendida, nós vamos passar por cima daquilo que a gente inclusive acredita que é o ideal. Prefeito, já nós vamos falar especificamente sobre a zona rural, mas eu quero trazer uma dúvida que eu vi nas redes sociais, algumas pessoas que nos veem, mas o prefeito fala que não dá para fazer tapa-buracos porque tá chovendo, só que a Goinfra tá fazendo asfalto. E aí é bom a gente esclarecer nesse momento que são coisas diferentes, né? A Goinfra usa o mesmo material usado nas rodovias, que é o concreto betuminoso, que é quente. Inclusive eu vi eles aplicando asfalto ali na JK, ainda estava garoando ainda. São coisas diferentes, né, prefeito? Aquele material ali, segundo a Goinfra, pode ser aplicado nesse período chuvoso. Aquele material é o material CBUQ. É o melhor material que a gente tem, é um material de fato, como você disse, quente. Né, ele mesmo, inclusive às vezes ali aquela questão da umidade até ajuda a dar o choque térmico, né, para que justamente ele ainda dê a qualidade de selar mesmo. Então ali é o ideal realmente que a gente até tenha essas condições. É claro que não pode existir um excesso de água, mas não atrapalha. Tanto é que, como você disse, eles trabalhavam ali, estava chovendo, né? Às vezes parava a chuva um pouquinho, já começava de novo. Às vezes a pista estava meio úmida, trabalhando. Né? Então são materiais diferentes. E aí, Jota, para que fique claro, não é que às vezes não tem jeito de fazer, mas não dá qualidade, a gente perde o material. Então é uma escolha da gente entender que no momento certo a gente vai ter um resultado melhor, desperdício menor. Então, na verdade, o que nós escolhemos, porque aí o material do tapa-buraco é diferente. Né? É um material mais... a gente acaba que usa um material aqui de um custo menor, né? Que não é o CBUQ, né? Então, naturalmente, a gente precisa ter uma condição um pouco melhor do que a que nós temos hoje. Daqui a pouco eu vou pedir ao senhor atualização sobre essas ações da Goinfra aí, mais à frente, mas eu quero puxar ali um link que o senhor fez sobre o futuro, né? Saindo de tapa-buracos para recapeamento. No ano passado nós tivemos o Goiás Movimento Eixo Municípios aqui, e o senhor citou que vai começar pelo setor sudoeste ali algum tapa-buraco, porque a gente vai ter de novo o GMM aqui no município. O prefeito fala sobre isso, que é a questão de recapeamento. Aí não é tapa-buracos, né? Na verdade, nós temos duas situações em vista, programadas, né? Nós temos o GMM, que contempla aí 42 mil metros quadrados, a previsão. Né? Então, é superior à do primeiro ano. O primeiro ano foi 38 mil metros, então agora são 42, que dá ali em torno de 1 milhão e 900. E nós temos mais 1 milhão que é proveniente de um recurso da deputada federal Magda Mofato, que também já está em fase de encaminhando aí. Logo, logo nós teremos isso licitado, porque a ideia cessou esse período chuvoso, a gente veio e fez o tapa-buraco, a gente vai fazer também o recapeamento. Então a gente deve totalizar aí nesse ano, expectativa, né, de 1 milhão dá pouco mais de 20 mil metros quadrados, né, e o outro dá mais de 40 mil metros quadrados, totalizando aí mais de 60 mil metros quadrados. Né, vai dar quase o dobro do que a gente teve no primeiro ano. Né? Então, a expectativa é positiva. Além disso, né, nós tivemos aí a felicidade,
né, que também são os pontos positivos, de receber aí 9 quilômetros de pavimentação da mais alta qualidade, né? Inclusive, muitas pessoas ao longo dos anos aí de falar, ó, nunca tinha visto né, um asfalto de tão boa qualidade como esse que está sendo entregue agora. Né? Então é questão de, realmente é uma situação, aí, Jota, que a gente sabe que nesse período é natural que a gente vai ter um desconforto, a gente vai, né, até apanhar por conta disso. E aí eu sei que, inclusive, há aquelas pessoas que são oportunistas também, né, que às vezes não tem o que falar mal, né, então esse é um prato cheio. Mas é um problema que, né, eu vou tentar, como disse, cada dia, cada ano, resolver um pouco dos problemas. Eu vou terminar provavelmente o primeiro ano com problemas, o segundo ano com problemas, o terceiro, mas a ideia é que a gente precisa ir enfrentando um problema de cada vez e tentando tornar a vida das pessoas e a nossa cidade, né, cada dia melhor. Então isso, a gente acredita que nesse ano a gente já vai ter também um avanço, resultados maiores do que foram alcançados no ano passado. Em termos de ruas pavimentadas também, ano passado a gente pavimentou 2 com blocos, né, que é uma solução definitiva. Esse ano a gente acredita que pavimenta mais. Então a ideia é essa. Eu espero chegar ao fim da minha jornada, Jota, com o máximo possível de problemas resolvidos. É isso. Já que o senhor citou aí a questão dos bloquetes, a gente viu que começaram as obras no setor sudoeste. Como é que está essa situação atualmente, prefeito? Os blocos ainda continuam sendo construídos pela própria prefeitura? Como é que está esse trabalho? Isso, a gente continua construindo, fabricando, né? Tanto a fabricação como a execução, ela é direta, né? O que a gente adquire é a questão do material, mas fabricação e execução do serviço, ela é feita para a prefeitura. Agora, nesse período, também a gente tem dificuldade que não são todas as ruas que às vezes aceitam esse trabalho, porque em alguns lugares, às vezes, dependendo da situação, o piso vai ceder. A gente até teve um problema numa rua que a gente, assim que terminar também o período chuvoso, a gente vai corrigir uma rua lá no setor Morada Nova, porque a gente tinha ali a base já estava úmida, ela cedeu e ali, né, está ancorando água ali, ficando empoçado. Então, ali a gente foi uma execução que acabou não dando certo justamente por isso. Né? Então, tem algumas ruas que não aceitam esse tipo de trabalho agora. E aí é ruim, porque o que as pessoas vão falar? A gente vai lá tentando resolver um problema, é aquilo que eu disse. Às vezes a gente vai para resolver um problema e cria outro. Porque aí, assim, a gente resolveu, às vezes, o problema porque a rua não é mais de terra, mas está empoçada, a pessoa fala, a água está empoçada. Então, né, mas justamente porque a gente não tem as melhores condições para executar esse serviço. Então, são poucas ruas hoje que nos permitem fazer esse tipo de trabalho, como é aquela lá do setor sudoeste, que a gente começou a fazer ela ali, porque é um lugar, né, que não tem uma umidade tão acentuada, é uma rua um pouco, o relevo dela um pouco mais plano, né, com exceção lá da saída dela, que já chega ali próximo ao córrego Olaria, né, ela é uma rua mais plana. Então tem algumas ruas que ainda aceitam esse tipo de trabalho, outras não adianta, é fazer e ter problema. Prefeito, em relação àquela extensão ali, chegou pergunta para a gente agora recentemente, saída para Bom Jardim de Goiás, logo após ali o alto posto na saída, ali há alguma previsão? O pessoal já está identificando alguns buracos e perguntando se ali deve ser tapa-buracos mesmo ou algum tipo de outra ação. Os buracos começaram a aparecer por ali também naquela saída. Ali é tapa-buraco também, né? Até porque aquela pavimentação que nós tivemos em CBUQ, ela está encerrando ali justamente, né, ali na Rena, mais ou menos ali, né? Então, a partir dali, o que a gente deve ter é tapa-buraco. Inclusive, a gente deve já pedir ao pessoal, à empresa que está mobilizada, para que já faça isso, inclusive durante esse período, até para facilitar também a questão de logística aí para eles, né? Mas tanto aquele trecho, como aquele trecho ali após a praça do setor Santo Antônio também, né? É um trecho que, à medida que forem surgindo buracos, também vai receber tapa-buraco, enfim, alguma correção, mas ali a gente não tem programação para asfalto, não, ali é tapa-buraco mesmo. Quem acompanha as entrevistas do senhor sabe que o senhor gosta de trabalhar determinando prazos quando há uma concretização. Então vou perguntar, se não tiver ainda não há problema. O senhor citou que provavelmente final de março, início de abril deve começar o tapa-buracos em relação ao GMM e a aplicação dos recursos da deputada federal Magda Mofato. Já há alguma previsão, prefeito? Jota, então, como que eu imagino isso? É claro que o GMM ele tem, né, a Goinfra envolvida, então às vezes fica um pouco mais difícil para eu fazer uma programação quando eu tenho um outro órgão, uma outra, né, repartição envolvida.
Mas o pensamento que nós temos é que terminou março, a gente inicia o tapa-buraco, nós vamos ter aquele intervalo de tempo para preparar as vias, deixá-la em condição de receber, né, o recapeamento. Então imagino que aí mais no final de abril, porque aí a gente de fato já tem uma situação de chuvas já praticamente já interrompidas, né? Ali deve chover uma vez ou outra, mas quase que de forma que não tenha mais assim, uma expressão grande, né? Inclusive no ano passado começou, se eu não estiver enganado, Jota, em maio. Sim, foi por aí mesmo. Então a tendência é que a gente deve ter justamente isso, né? Então ali final de abril, começo de maio, aí esse trabalho ele tende a dar mais certo, porque aí na lama asfáltica a água ela é um problema sério. Então, por exemplo, aquelas ruas onde o pessoal solta água de máquina, água de piscina, naquele trabalho do GMM é soltar e perdeu. Nesse que a gente está tendo aí, né, esse CBUQ, não, você vê que tipo, o pessoal colocou ali, tá chovendo, já tá escorrendo água e o material aguenta, né? Mas o da lama asfáltica aí, esse daí, assim, realmente tem que ser um período onde a gente já não tenha mais riscos de chuvas mais intensas, né? Até porque a água, ela danifica e muito. Prefeito, e vamos já então, saindo dessa parte, uma preocupação, uma pergunta, né, que a gente sempre recebe, e ruas não pavimentadas, o senhor tem agora recursos para recuperação. Há alguma coisa no horizonte em relação à pavimentação de ruas onde ainda não temos? Não são tantas assim em Piranhas, mas ainda temos, por exemplo, ali o acesso, né, ao forró do Cais Sereno, por exemplo, o pessoal sempre cobra muito ali do lado do posto, do alto posto ali do Pranchão. Há alguma coisa para o futuro, para essas ruas que não tem pavimento? Jota, então, eu tenho uma meta. É claro que assim, metas a gente talvez consegue atingir mais do que foi programado, talvez menos, né? Talvez ali exatamente o que você programou. O meu desejo é terminar o meu mandato, né, não tendo ruas de terra na cidade, exceto aquelas onde não são habitadas, onde ainda não existem casas, né? Igual dias atrás uma pessoa até me perguntou de uma rua de Serra Azul. Falei, meu amigo, nós vamos priorizar a rua onde existam casas, onde já existam moradores. Se lá no Serra Azul for uma rua onde não tem casas, não faz sentido eu deixar de atender um lugar onde tem lá 5, 10 moradores para ir pavimentar uma rua que não tem uma casa sequer, né? Mas minha meta é terminar o mandato, né, colocando fim nessas ruas de terra, ou pelo menos diminuindo aí ao mínimo possível, né? Então a gente tem esse foco, Jota. A tendência é que a gente continue com os blocos em quais ruas? Naquelas que tem uma umidade maior, onde o asfalto não entregue a qualidade que vai exigir, né, vez ou outra recuperação, ou aquelas que tem uma inclinação, um relevo mais, né, um relevo um pouco mais de declive, porque aí também a força da água, né, ela pode danificar esse pavimento. Então, nessas ruas, a tendência é a gente usar a questão dos blocos, né? Nas outras, a gente, né, precisa estudar até mesmo a possibilidade de uso de massa asfáltica mesmo, né? Mas a intenção é essa, Jota, é terminar o mandato com o mínimo possível de ruas não pavimentadas. Nosso foco para esse ano: conclusão do setor Santo Antônio, tá? Então, assim, uma programação, uma prévia. Conclusão do setor Santo Antônio, conclusão do setor sudoeste, ali, aquela Avenida Eleodoro. Eleodoro, que mesmo, Jota, que você é melhor de nomes que não me recordo bem, prefeito, confesso. Então, aquela também é o nosso foco para esse ano. E aquelas ruas ali da Jardim Vale da Serra, ali, né? Ali também, assim, nós temos o desejo de, nesse ano, avançar nesses pontos. Então, setor Santo Antônio, né, sudoeste e Vale da Serra ali. Tem outras ruas menores também que estão programadas, né? Mas elas, como elas são pequenas, eu não vou dizer diretamente de setores. Essas é porque assim, a gente tem um número maior de ruas ali no Santo Antônio. A gente ainda tem algumas ruas ali. No setor sudoeste e Vale da Serra a gente tem também um número maior de ruas. Nos outros setores a gente de repente vai ter uma ou outra rua, né? No setor aeroporto, por exemplo, a gente tem uma rua ali praticamente ali abaixo da Beira-Rio, que, por exemplo, não é pavimentada. A gente tem ali no setor sul, por exemplo, um ali próximo à sorveteria do Elias, né? Então aí a gente vai tendo ruas mais picadas. Um outro setor onde a gente tem um volume maior lá no Morada Nova. Lá no Morada Nova eu preciso resolver lá, inclusive ontem passei lá,
tem uma rua que abriu uma cratera, literalmente, dentro da rua. Né? Então, são lugares onde justamente a gente sabe que tem a chuva causa mais estragos. Então, asfalto nesses lugares, de repente, é jogar dinheiro fora. Prefeito, o senhor elegeu, como no começo da sua gestão, a gente falou muito sobre isso, a infraestrutura. Eu me coloco nesse time que eu vou falar agora, que o cidadão fica ansioso para ver os problemas resolvidos. Mas hoje, com a análise que o senhor fez em mais de um ano, né, os problemas de pavimentação em Piranhas são enormes, e há décadas, não é de agora. O senhor imagina, aí é a longo prazo mesmo para resolver, né? Não dá para resolver em curto prazo, porque são muitas áreas problemáticas. Jota, é claro que assim, tem coisas que é até difícil a gente visualizar até onde consegue chegar. Né? Eu sei que a gente tem muitas ruas danificadas hoje, muitas mesmo. Às vezes, tem andado esses dias, eu até penso assim, poxa vida, a gente tem muito serviço para fazer esse ano. Né? Muito mesmo. Muito mais que no ano passado. O ano passado a gente, né, conseguiu aí atacar e fazer uma boa operação tapa-buracos, mas esse ano me parece que é um ano que vai ser muito mais desafiador para a gente, porque a chuva causou mais danos. Né? Mas assim, a nossa intenção, Jota, como te disse, no primeiro ano foram 38 mil metros quadrados, no segundo ano 60 mil metros quadrados, né? A nossa expectativa. Então, no terceiro ano eu quero, né, que a gente avance ainda mais. Então nós vamos chegar a um momento, vamos dizer, não, final de 4 anos, a gente conseguiu resolver, por exemplo, metade das ruas que estavam danificadas. Bom, já houve um avanço, né? Já houve um progresso. Se a gente for fazer uma avaliação aí, Jota, talvez nos últimos anos aí, gestão anterior, por exemplo, né, você tem algo muito pouco expressivo de resolução. E aí o problema é justamente isso, porque tem problemas que às vezes se não enfrentam no passado, eles acumulam, eles passam. Se eu não resolver agora, Jota, vai ficar para outro. Se o outro não resolver, vai ficar para outro. E aí só vai piorando. Né? Então o ideal é que cada um tente resolver. Se eu conseguir resolver metade, ótimo. Né? Para o outro fica mais metade. Né? Então a ideia que muitos falam é justamente assim. Não, até onde eu posso ir? Não, eu posso ir até 30%, 60%, 80%, então eu vou até aí. Né? Então eu tenho certeza que até o final do mandato nós vamos entregar o máximo possível de resultados, essa é a nossa meta, mesmo todos os desafios, mesmo agora, né, tem gente que faz questão de né, tentar fazer propaganda, fazer graça, né, com isso. Enfim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Aliás, esse tipo de situação, Jota, me motiva ainda mais a trabalhar, porque eu sei que é o ponto hoje que gente tem para criticar. Né? Procura aí, de repente, alguém hoje falando mal sobre outros pontos, por exemplo, da gestão. Saúde nós melhoramos assim de forma absurda. A começar na questão do tratamento com o ser humano, o transporte, né? Nós fizemos a aquisição de um veículo, né? de um micro-ônibus. Estamos com frotas novas. Naquela garagem você vai lá, as máquinas hoje, né, estão na condição muito melhor, o zelo, o cuidado. Né? Na educação, a gente tem tido um trabalho também de reestruturar as nossas escolas, alunos uniformizados. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma se for para a gente comparar aqui item a item. De tantas situações nós já avançamos, tanto é que você não vê as pessoas, por exemplo, aí, esses que gostam, né, de ficar criando essas situações, falarem de outros problemas, problemas sérios, né, de erros graves. E, às vezes um problema ou outro que falta sempre vai ter. Né? Vai faltar alguma coisa ou outra. Mas hoje o que as pessoas falam? Ah, buraco. Ah, não, aqui na porta da minha casa tem um buraco. Ah, aqui não sei o quê. Inclusive eu vejo que eu acompanho as outras cidades, né, Jota? Ontem eu estive em Iporá, por exemplo, andei um pouco, as ruas têm buracos. Né? Eu estive em Jaraguá, buraco. Né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, essa turma aí, às vezes, tipo, sei lá, que também gosta de trabalhar nessa linha, né? Fazendo vídeo em tudo quanto é lugar do Brasil. Ah, ó, buraco, não sei o quê, lá em São Paulo. Lá, não sei não, todo lugar, porque é natural desse período de chuva que isso aconteça. Fui em Barra do Garças agora, a buraqueira tá grande. Na viu? Rodovia, né? Olha o exemplo da rodovia que estava em condições, inclusive assim, essa rodovia que ela era uma rodovia que estava boa, né? Não tinha problema. Choveu ao regaço que causou aí, né? nessa BR. Né? Então, isso me motiva, porque eu sei que o maior desafio, o maior problema que nós temos é esse. Então, quanto mais eu resolvê-lo, mais eu elimino, inclusive, né, essas situações, gente que tem motivo para falar, enfim. Né? E, enfim, para que as pessoas, de fato, tenham uma condição melhor, porque, afinal de contas, eu também, né, eu também ando nas ruas todos os dias. Né? Às vezes, quando alguém me manda, fala, meu amigo,
eu não tenho uma semana, Jota. Não existe uma semana, nunca aconteceu, de eu não rodar na cidade inteira. Eu pego o carro, saio lá do setor Planalto, né? Saio do setor Planalto, vou ali, ó, setor Serra Azul, Morada Nova, Santa Luzia, Santo Antônio, Residencial Marques, Eldorado, Casego, Palmares, Sul, setor Aeroporto, Centro, setor Sudoeste, Vale da Serra, Vila Operária, ando em todos os setores, vou observando lixo, vou observando tudo. Os problemas eu estou vendo. É claro que tipo, tem um jeito fácil de resolver problemas, Jota. Dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, não tem problema que você não resolva. E aí é justamente a dificuldade, o desafio que a gente tem. A gente tem muito problema, pouco recurso, né? Então a gente precisa, em muitos casos, ter criatividade, a gente precisa ter força de vontade, mas enfim, não tem uma semana que eu passo sem observar, sem tentar, né, pelo menos estar sempre com essa percepção dos problemas que a gente tem para resolver. E aí, quando as pessoas mandam mensagem, eu até falo, meu amigo, talvez não tem ninguém hoje na cidade que saiba onde estão mais os problemas do que eu. Porque eu olho, eu busco, eu procuro, de fato, identificá-los para nós resolvermos. Mas tem coisas que a gente não vai resolver tudo de uma vez só, tudo em um ano, tudo em um dia, né? Então eu dou um passo de cada vez, consciente de que às vezes a gente vai receber uma crítica, que vai receber, né, algum tipo às vezes, insatisfação, mas eu mantenho, né, sempre aqui o equilíbrio, a tranquilidade de saber que a melhor forma de resolver críticas, de responder críticas e de resolver problemas é trabalhando. Então, eu não deixei de trabalhar um dia sequer, né? Nem final de semana normalmente a gente não para, né? Então, eu tenho certeza que quando encerrar aí o período chuvoso, a gente entra com muita força. Outra coisa que a gente também vai fazer nesse ano, Jota, revitalização de praças. As que a gente não fez no ano passado, a gente faz esse ano com fé em Deus. Prefeito, desculpa até interrompê-lo, para a gente não perder esse gancho, o vereador Neto fez um anúncio importante nessa questão de manutenção de praças na sessão passada, né? Teve uma conversa com o senhor para a conclusão dos banheiros ali da Praça Aldacira e também a revitalização daquela praça. Hoje tem 2 quiosques ali que talvez não sejam tão visitados justamente por falta dessa infraestrutura, né? Aproveitando essa fala do senhor para falar dessa notícia boa que deixou muita gente animada, a fala do Neto lá na sessão passada do vereador Neto. De fato, ele nos apresentou um requerimento, né? E aí a gente até tinha um certo incômodo com aquele banheiro, Jota, quando a gente iniciou a gestão, porque foi mal feito. Ele iniciou de uma forma a execução ruim e eu sinceramente, eu não gosto de coisa mal feita. Aliás, assim, esse primeiro ano meu foi praticamente arrumando bagunça, né? Concluindo coisa inacabada, né? Eu até acho engraçado algumas pessoas tentam falar assim, não, mas terminar, concluir, não é... Como que não é mérito? Como que não é mérito? Né? Se eu não concluo a obra, eu não atinjo a essência da finalidade para a qual aquela obra existe. Né? Então, assim, não seria mérito se eu simplesmente tivesse a ignorância e falar, não, deixa isso para lá, porque não fui eu que comecei e tudo. Né? Mas, em alguns casos, a gente tem umas obras muito mal executadas, muito mal feitas, e aí a gente fica tendo dor de cabeça de ter que, sabe, às vezes consertar é muito mais complexo do que começar, fazer do zero. Né? Então, ali nós chegamos a pensar em derrubar aquela estrutura para, de repente, fazer outra. Mas aí a gente conversou e avaliou, né? E aí a gente entendeu por concluí-la, né? E a gente já vai aproveitar, inclusive, fazendo esse trabalho no banheiro, a gente deve também expandir para a praça, né? Revitalizá-la, organizar. Ali tem o CAF também, né? Que eu já disse aqui mais de uma vez, né? Às vezes algumas pessoas talvez ainda não tiveram acesso a essa informação, mas ali é uma obra que não deixaram dinheiro em caixa para concluir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar essa quantia, eu preciso negociar com o prestador de serviço, né? E a gente já foi lá, pagou um pouco, vem, paga outro. Né? Então, é o que eu disse, a gente está desde o começo do mandato, Jota, tentando arrumar bagunça. É aquele centro de eventos que a gente terminou, que eu tive que ir lá, recurso próprio do município, e pagar a diferença que faltava. O SAMU, nós tivemos que pagar mais de 100 mil, né? Além da emenda. A emenda, né? Gastaram o dinheiro da emenda toda. Ficou faltando 100 mil para a gente pagar o indivíduo para terminar. A gente foi lá e pagou. Né? Colocou ali uns móveis lá dentro, equipou, porque não é só fazer o prédio. Né? Então, são problemas que a gente... Esse ano, por exemplo, eu tenho a meta, nós vamos concluir o CAF, nós vamos concluir o cemitério. É minha meta esse ano de passar uma borracha em obra inacabada. Né? Então, terminei as obras inacabadas, a gente vai ter as obras que nós, né, que são marcas da nossa gestão também, que vão ser iniciadas, que são várias, aliás, Escola Sebastião,
posto de saúde do centro, reforma do CRAS, né? Dentre outras situações que a gente tem aí em vista também. Prefeito, o tema é pavimentação, mas o senhor toca... Mas a praça, só para concluir, sim. A praça nós vamos, de fato, ela está no nosso radar como a primeira praça que nós vamos revitalizar, né, nesse período aí pós-chuvas. É aquela ali, já emenda banheiro com praça, a gente arruma, vai pintar, né, melhorar a iluminação, enfim, porque ali é um lugar que é visível, né, Jota? Ali, assim, quem precisa transitar do setor, por exemplo, Santa Luzia para o centro, né, para ir num banco, ele passa por ali, então passa, vê aquela praça, né, é feia, né, é algo que a gente, para alguns pode tentar menosprezar, mas para mim isso é extremamente importante. Né? As pessoas passam, o lugar está bonito, bem arrumado, um prédio público bem cuidado, também é uma preocupação que a gente tem, de revitalizar os prédios. Agora é fato, eu não consigo resolver tudo em um ano só, em um mês só, né? Estou tentando resolver um problema de cada vez. Inclusive agora, dia 26, né, com fé em Deus, nós vamos conseguir entregar a reforma da prefeitura, que era um prédio feio, né? E a nossa casa é onde, por exemplo, o deputado, o senador, o governador vai lá na prefeitura. Nós vamos receber a pessoa lá na prefeitura. Chega lá uma casa caindo os pedaços. É um negócio feio, literalmente. Então agora não, né? Uma casa arrumadinha, bonita, bem apresentável. E assim a gente quer estender também para todos os outros lugares, posto de saúde, hospital, né? Porque, enfim, o povo merece isso. Chegar e ser bem acolhido desde, né, o momento que ele visualiza o prédio público. O cidadão chegava lá e falava, ué, mas esse prefeito não está cuidando da casa dele, ué? Não vai cuidar da cidade não, exatamente, né, prefeito? Estava bem degradado ali. Mas, falando ainda sobre essa pavimentação, prefeito, vamos aproveitar para a atualização. Parece que as coisas estão se encaminhando já para o final das obras ali da Goinfra, desse recapeamento que está acontecendo aí nas extensões da Geosa aqui em Piranhas, estão na JK, o sonho daquela comunidade, enfim, está acontecendo. Fala um pouco, só tem atualização, já tem prazo para terminar essas obras? A previsão que a empresa havia passado era que termina o serviço hoje. Hoje pela manhã eu ainda não fui lá olhar, mas eu acredito que eles normalmente nessas previsões eles são bem assertivos. A parte de pavimentação. Aí a gente ainda tem a parte de sinalização, né? Tem alguns retoques que vão ser feitos, mas aquela parte principal de pavimentação, a previsão era para hoje concluir. De fato foi muito rápido, né, Jota? Mesmo chovendo, a gente teve chuvas intensas nesse período, né? E mesmo assim você vê que o serviço nem precisou ser reparado, né? Nem precisou consertar uma coisa que estragou. Então, assim, eu não sei se é porque a gente estava tão empolgado com o negócio, mas eu achei assim, um serviço de execução de qualidade e rápido. Prefeito, não tivemos a oportunidade ainda do senhor comentar. E a gente tem que dar essa oportunidade, porque ali a Avenida JK, principalmente, as outras tinham problemas, mas não era igual à Avenida JK, né? Muitos buracos, muito deteriorado. Gostaria dessa oportunidade do senhor comentar dessa obra, sair agora na sua gestão, né? Em menos de 2 anos, isso já está sendo feito ali para aquela comunidade e acaba não favorecendo apenas o setor sudoeste. Ali é uma via que passa muita gente todo dia, nas viagens ali para a zona rural, ali tem um tráfego muito grande de veículos. Ali sem dúvida nenhuma, Jota, são 9 quilômetros de pavimentação, mas ali é a referência. Ali é o marco, obviamente, isso aí é indiscutível. Porque quando, inclusive, se anunciava esse trabalho, a gente falava assim, não, é a recuperação da JK. E não é só a JK, mas é porque ela é um marco. Né? Primeiro, porque nós temos o setor sudoeste, que é um setor extremamente populoso, né? Onde a gente tem um volume de habitantes ali grandes, né? Porque ali é um lugar onde a gente dá acesso para pontos importantes do nosso município na questão do turismo, de produtores rurais, né? Então ali é um lugar que, de fato, como você disse, ali há um trânsito grande, né? O fluxo de carros que se passam naquela avenida é grande. A gente tem escola ali, né? Uma escola, talvez a maior escola que nós temos, não em número de alunos, mas em termos de extensão, talvez a maior escola que nós temos. Nós temos um supermercado grande ali naquela região, né? Então é uma região que a gente tem um fluxo ali de carros muito grande, né? E o valor simbólico até que aquela rua tem, né? Ele até se sobrepõe às outras. Eu diria até que em termos de estar danificado, Jota, eu até acho que tem um trecho ali próximo à Escola Vasconcelos, sim, depois daquela ponte ali que a gente fala né, do Raizeiro, sim, né? Sim. Ali tem um trecho ali que para mim que era o mais danificado. Ruim também, né? verdade. Mas ainda assim, quando a gente fala, a gente lembra de JK.
E ali, inclusive, assim, o que eu percebi diferente, as pessoas na porta da casa, ali, na calçada, sentando, observando, e aí um comentando com o outro, né? As pessoas vindo, tentando dar uma opinião, aí todo mundo vira um pouco de engenheiro, né? É curioso, engenheiro. O que eu mais escutei foi, mas esse povo tá doido, fazendo esse negócio chovendo, não vai ficar bom, não. Exatamente. Mas, enfim, ali realmente a gente percebe que houve um envolvimento, um apelo muito maior. Muito maior. Ouvi uma pessoa ontem, prefeito, eu estava chegando de viagem de Barra do Garças e ouvi falar assim, tá uma familiar minha. Imagina quando isso aqui tiver sinalizadinho, né, com a marcação ali na rua, o quanto vai ficar bonito, vai mudar a cara do setor sudoeste, né? Exatamente. Questão visual. E é, inclusive, uma preocupação que a gente tinha, Jota, em campanha, foi uma das coisas que a gente falou, porque o setor sudoeste sempre é muito lembrado no período eleitoral, porque é um colégio eleitoral grande, o maior da cidade, mas no momento de atenção, com execução de obras, atenção à população, é um setor que normalmente não fica em primeiro plano, né? Então ali a gente tem essa avenida sendo resolvida. Depois também, né, do período chuvoso, aí a gente tem a questão do recapeamento, que vai pegar ali da Avenida JK. Entre a Avenida JK e a Aimoré, Jota, só para você ter já uma noção, entre a Avenida JK e a Aimoré, nós vamos recapear todas ali. Pegando ali daquela avenida, daquela ali da Igreja Católica, né, ali da Igreja Católica, até sair lá para frente do Bar da Divininha ali, a gente vai, aquelas avenidas que tem ali nesse trecho, todas vão ser recapeadas. Né? Então, isso demonstra de fato, né, que a gente dá o valor que o setor sudoeste merece, assim como todos os outros merecem. Né? Mas ali assim, sempre teve muito essa questão, um apelo político que não correspondia no momento da execução de trabalhos e atenção à população. Geralmente a sinalização é com o Detran, prefeito, já um contato com o Detran em relação a isso? Ou é a própria Goinfra que vai realizar? Como é que funciona? A própria empresa, né, quando é feita a licitação e contratação, já contempla todos esses serviços. Né? O Detran também faz esse trabalho, mas nesse caso a contratação de serviço ela já contempla a entrega, né, com todos esses itens. Então bom, melhor ainda, não vai ter que esperar. Eu só acredito, Jota, que não é a mesma equipe. Aquela equipe ali é uma equipe que cuida de pavimentação. Aí depois vem uma outra equipe, até porque é um outro maquinário, é outro tipo de serviço que é executado. Prefeito, tem um comentário aqui, como a tecnologia evoluiu, né? Antigamente, quando a gente via a pavimentação, era um batalhão de homens, né? Hoje é tudo muito mais moderno, a máquina chega ali, são poucos trabalhando e o trabalho vai rápido. Verdade. Achei isso muito interessante, né? Quando eu vi outros recapeamentos, que eu tô nos 38 já, viu, pessoal? Então já vi algumas ações. Era aquele tanto de homem, era difícil até arrumar casa para alugar. Hoje é uma equipe mais reduzida devido à tecnologia. É verdade. Isso em todos os aspectos, né, Jota? Hoje tudo tem partido muito para esse sentido de automação. Exemplo disso na zona rural, por exemplo, que antes para você colher lá um trecho ali de lavoura, você precisava de várias pessoas, né? Tinha que fazer ali o junta, né? Era comum. Hoje não, hoje uma máquina só faz o serviço todo, né? Para plantar, enfim. Então isso também alcançou a questão de pavimentação asfáltica. Prefeito, além do Sudoeste, certamente as pessoas estão perguntando, esse recapeamento em si, para a gente fechar esse tema e partir para a zona rural, vai abranger também outros bairros? É claro que talvez não dê para citar todos os cronogramas, todo o cronograma aqui, mas gostaria que o senhor falasse sobre algum outro bairro que deve ser contemplado com esse recapeamento. Jota, eu tenho toda a lista aqui, eu até ia abrir aqui, mas eu sei dizer, assim, pelo menos os setores eu sei pontuar todos aqui praticamente. O setor sudoeste é o que vai receber o maior volume em termos de metros quadrados. O setor aeroporto recebe também um pouco. O Vale da Serra ali recebe também alguma coisinha, algumas ruas. Por exemplo, aquela avenida que desce do Serra Negra. Né? Aquela avenida que desce, eu não me lembro o nome dela agora, mas aquela que desce do Serra Negra em sentido ali a Avenida Brasil Central, que é uma avenida que está bem danificada, uma avenida larga, né? Aquela vai ser pavimentada, por exemplo, receber recapeamento. No setor sul, a gente tem algumas ruas também que vão receber recapeamento. O setor Palmares também vai ter um volume muito grande, viu, Jota? Lá, talvez não o mesmo tanto, mas talvez
muito próximo do setor sudoeste. É um bairro realmente que há muitos anos Destruído, sofre, né? com todo respeito, assim, né? Aqui perto de casa. Exatamente. Inclusive, para vir aqui, eu devo ter caído em pelo menos uma meia dúzia de buracos. Então, aqui, a parte aqui baixa do setor sul, né, encontro com Palmares, bem danificada. Então, aqui vai receber também um número grande. Lá no setor Santa Luzia também a gente tem algumas ruas, inclusive aquela que passa na porta da escola, que foi também um dos pensamentos que a gente teve, né? A escola logo reformada, né? Então o acesso ali precisa estar bom, né? Ali é uma dessas. Tem uma ali que passa em frente à oficina do meu amigo Bruno Mecânico também, né? Eu não me lembro o nome daquela avenida, mas aquela também vai receber. Lá no setor Santa Luzia tem mais trechos lá. No setor Santo Antônio também a gente tem. Sim. Inclusive aquela que dá acesso ali, depois da ponte, ela tem um braço ali à esquerda que vai sair lá na ponte, na travessia do Santa Luzia ali. Ali também a gente vai fazer o recapeamento dela. A avenida João Apolinário, que é uma avenida importante dentro do setor Santo Antônio, que é larga, uma avenida muito larga, inclusive. Também é uma avenida que está, né, com previsão para ser contemplada. Então, praticamente todos os setores ali eles vão ver, né, algum tipo de pavimentação. O foco, obviamente, né, é naquelas onde a gente tem um desgaste maior, né, onde há um fluxo maior também. Né, e, enfim, é aquilo que eu disse. A gente não vai resolver também tudo nessa próxima remessa. Mas a gente, né, vai continuar correndo atrás, pedindo emendas, né, pedindo o governo do estado de Goiás esse apoio, né? Porque a ideia é essa, todos os anos eu preciso resolver um problema, eu preciso, né, avançar, e esse ano, com certeza, Jota, vai ser um ano de muitos avanços aí, com fé em Deus. Em relação à zona rural, prefeito, tem que esperar chuva, né? É isso, novamente. A gente está até sendo meio, eu na minha parte, até sendo meio repetitivo, se não passar chuva não dá para começar, mas o que há de planejamento aí para ir resolvendo essas questões esses locais mais críticos? A zona rural a gente tem concentrado muito em socorro, né? Em socorrer. E aí é difícil, como eu te disse, às vezes tem lugar que a gente vai socorrer e às vezes para resolver um problema cria outro, mas a gente tem tentado fazer hoje mais focado nisso. Ponte, por exemplo, que caiu, atoleiro, né? Mas assim que passar também a questão aí final de março, início de abril, aí a gente deve conseguir avançar também na questão de patrulhamento, é um serviço melhor. A tendência, Jota, é que a gente comece nos lugares onde teve onde ficaram mais danificados, né? Porque aí eu tenho, por exemplo, nessas regiões um transporte escolar passando, né? Eu tenho ali de repente prejuízo que o próprio município absorve ele também. Então a gente deve mapear onde que danificou mais, não? Então vamos atacar aquele lugar ali primeiro, né? Um dos lugares que eu sei que a gente precisa priorizar esse ano é justamente ali no assentamento São Domingos, porque no ano passado a gente não contemplou aquela região com esse trabalho. Então ali deve ser uma das prioridades, e inclusive também foi uma região muito afetada, danificada também. Inclusive, prefeito, aproveitar para o senhor tomar uma água aí, houve essa reivindicação na sessão da Câmara passada, que a gente traz o resumo, o vereador Irmão Silas até relatou uma conversa que o senhor teve com ele, né, sobre a solução por ali. Como está atualmente o atendimento àquela comunidade? É uma grande comunidade, inclusive, muita gente mora por ali. Não só o Silas tem pedido muito, realmente, né? Ele tem ali amigos por ali. Os outros vereadores também têm pedido bastante. Os vereadores têm feito o papel deles, né? Que é no sentido de repassar as demandas, cobrar. Né? Os vereadores têm feito isso muito bem, Jota. Mas eu também tenho tido assim, a franqueza e a tranquilidade de informar para eles justamente isso. Gente, a gente vai lá, às vezes não vai resolver o problema, vai criar outro maior e tal, né? Precisa ter um pouco de paciência, vamos esperar para a gente resolver o problema em definitivo, né? Mas assim... eles têm trazido essas demandas, né? O Silas, inclusive, né? Ele esteve lá com o Alessandro, olhou. Mas aí, um exemplo, inclusive, do que aconteceu agora esses dias. Quinta-feira, eu não lembro a data exata, mas eu sei que foi quinta-feira porque foi no dia, inclusive, do forró lá da terceira idade. Foi aquela chuva... né? Forte, né? Aquela de quinta para sexta. Exatamente. Dia teve 12. Gente dizendo que teve lugar aí que deu 200 milímetros. Né? Mas via de regra 120 milímetros, 140 milímetros. Então, assim, um volume de chuva muito grande. Tanto é que o Rio, naquele dia, né, saiu ali da caixa dele. Naquele dia, Jota, ou um dia antes, a gente tinha feito o patrulhamento ali para a região do Jeru. Fez o patrulhamento ali. Né? Começou, falou, não, vamos patrolar porque o pessoal está colhendo soja e tal. No mesmo dia choveu.
Aí eu até brinquei com uma menina que mora lá, que é amiga minha, que pediu, manda a patrola pra cá, tá muito ruim aqui, meu prefeito e tal, né? Brincando. Falei, minha amiga, tá difícil, porque aí a gente arruma, a chuva vem, né? E dito e feito. Nós mandamos, no mesmo dia veio aquela chuva né? E acabou perdendo o serviço, né? Então, acaba que, né, às vezes a gente tem tido justamente esse pedido para os vereadores, para as pessoas terem um pouco de paciência, para a gente não perder serviço, porque é dinheiro público que vai embora, né? Mas, enfim, a gente tem isso em mente. As regiões que estiverem mais danificadas, a gente vai priorizá-las, né? E começar logo resolvendo esses principais problemas. E é até importante, Jota, porque aí a gente identifica pontos críticos. Foi coisa, por exemplo, lá na região do Maribondo. Vai lá para ver na região do Maribondo, lá se esse ano teve tanto problema como nos anos passados. Né? Justamente porque a gente chegou, a gente fez um serviço de qualidade e viu onde eram os pontos críticos. O ponto crítico é aqui, próximo dessa árvore aqui, na curva, próximo da ponte. Então, a gente, quando chegar lá no São Domingo fazer um serviço, a gente vai fazer um serviço de qualidade, a gente já sabe onde é os pontos críticos, onde, por exemplo, o caminhão do leite atolou, né? Onde, por exemplo, a valeta, a água está correndo dentro da estrada, fez a valeta. Né? Então, isso, quando a gente for, a gente também vai para ir corrigindo esses pontos que são os mais críticos. De tempos em tempos, aquela patrulha mecanizada do governo vem, tem previsão para esse ano, para ajudar a prefeitura nesse sentido, prefeito, nessa manutenção Jota, de vias? eu até conversei com a equipe, né, da Goinfra também. Eles tinham me passado a previsão para outubro de 2026. E aí, ontem, inclusive, na conversa com o Pedro Salles, foi uma das reivindicações que eu fiz. Eu disse, Pedro, outubro está muito longe, né? Aí logo começa a chuva de novo, às vezes corre risco até de... Então, vamos antecipar isso. E aí ele fez o compromisso comigo que iria antecipar. Não me deu exatamente a data, né? Mas, assim, é uma das questões que eu já aproveitei ontem para reivindicar, de antecipar. A previsão era para outubro de 2026, outubro desse ano. Né? E aí eu pedi ele para a gente antecipar isso. Então, o quanto antes. Mas, de toda forma, Jota, quando a patrulha mecanizada vier, né, a gente aí faz um serviço ainda melhor, mas, assim, eu não tenho condição de esperar, né, dessa vez, lá no São Domingos, agora deu uma estiada, a gente deve ir, pelo menos, para fazer um trabalho melhor por lá. O senhor teve essa agenda lá ontem em Iporá, aproveitar esse link. O senhor está fazendo alguns links hoje, está ajudando o entrevistador, viu? Essa sua visita lá em Iporá, conversou com o Pedro Salles. Pedro Salles que recebeu o senhor algumas vezes desde o começo do seu mandato e as coisas acabaram chegando. Como é que foi? Aqui tem alguma novidade para contar, prefeito? Ou foi mesmo um momento de agradecimento pelo que já veio até agora? Jota, eu, graças a Deus, tenho construído bons relacionamentos no Estado, no governo, estadual, com deputados. Primeiro porque é o seguinte, Jota, porque eu não sou malandro, mentiroso, né, que fica tentando abraçar todo mundo, fazer compromisso com todo mundo para tentar ganhar as coisas de tudo quando é deputado. Né, os deputados já sabem, quando me perguntam, falam, não, lá eu já tenho compromisso, né, assim, assado. Né, então, assim, eu sou... Graças a Deus, eu tenho a tranquilidade de dizer que, tipo, eu tenho coerência, firmeza nas minhas decisões, né? E outra coisa que eu sou muito bom também, Jota, é para pedir, né? Eu sou literalmente um pidão para coisas que sejam importantes para o nosso município. Então, quando eu vou nesses órgãos aí, eu peço mesmo, Jota. Né? Às vezes tem coisa que, tipo, como que a pessoa vai saber de uma necessidade que a gente tem se eu não falar? Então eu vou lá e falo, a gente tá com esse problema, tá com dificuldade, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso que você me atende naquilo. Se ele vai me atender ou não, são outros 500, mas eu pedi, né? Eu disse do que eu preciso. Então toda vez que eu vou nesses órgãos, Jota, é pedindo pavimentação, é asfalto, é pedindo ponte, né? É pedindo maquinário para fazer pavimentação rural, né? É pedindo casa, é pedindo benefício, é pedindo emenda, enfim. A gente tem pedido muito. E assim, graças a Deus com isso a gente tem tido alguns retornos aí, né, positivos. A gente já tem conseguido resolver, por exemplo, frota, carro novo, né, emendas agora que a gente já tem em caixa, terminando o período chuvoso também já iniciam obras aí, né, então, porque pede, tem que pedir, vereador tem que pedir, né, os vereadores nossos aí também têm ajudado bastante nesse sentido. A questão das cirurgias que a gente já disse, né, esse ano aí a gente corre risco de operar até quem não está interessado em ser operado. O vereador Lucas confirmou a fala do senhor, falando em saúde, não é o tema hoje, R$1,5 milhão para cirurgias, né? Destinado pelo deputado Paulo César. Vai ter cirurgia para tudo, até para quem quer perder uns quilinhos, né? Exatamente. Até a bariátrica. Exatamente. A gente tem no mapeado, Jota, exatamente, salvo engano, são 10 cirurgias bariátricas, que é uma cirurgia cara, né? Sim. E não é para aquela pessoa que tá gordinha, não. É para aquela pessoa realmente que tá com a mórbida, pra quem tá né? gordinho, nós, né, Jota? Não, aí assim nós tomamos monjar, faz outra coisa, né? Dieta. Bariátricas são aquelas pessoas que realmente estão numa condição, né, de
que tem tido limitações, inclusive sim. atrapalhando, inclusive, né, uma vida com melhor qualidade de vida até, né? Prefeito, pavimentação para a gente fechar, tá rodando um convênio aí, eu estou sempre de olho, aquele recurso que o senhor até explicou que não é muito, mas tem que aplicar, que é a pavimentação rural. Como é que está isso, prefeito? Alguma andamento sobre isso? A gente está em fase de conclusão do projeto de engenharia, já foi feito o levantamento topográfico, aí a gente manda para a Codevasp, aí a Codevasp faz a execução. Tá mantido ali a ida para o Cristo? Tá mantido. Ali, na verdade, Jota, é até difícil, porque assim, às vezes pessoas que talvez não entendem o processo, vai dizer, poxa, com tanto lugar para pavimentar dentro da cidade, vai pavimentar lá, mas assim, gente, tem recurso que ele vem carimbado, né? É impositivo. Né? Significa que eu não posso usar aquele recurso para outra coisa, mesmo que eu acho que existam 10 coisas melhores que aquela. Então, se o recurso veio para mim fazer asfalto lá na rua tal, no setor tal, eu não posso. Não, mas lá tá um tapete. Eu vou fazer em outro. Eu não posso. Né? Aí a opção que eu tenho não, então eu vou dispensar, né? Ou então eu vou fazer como está. Então, aí eu entendo que é ignorância dispensar um recurso público. Então, lá o recurso veio para fazer uma pavimentação de zona rural. Tem que ser uma área que é enquadrada, que é considerada zona rural. E aí, para a gente pensar, por exemplo, pelo valor do recurso, que daria ali no máximo 1 quilômetro, né? Acho que nem isso tudo não deve dar, eu não vejo outro lugar, né, que seria mais viável do que ali. Porque ali, apesar de estar muito próximo da zona urbana, mas ali é considerado, de fato, zona rural. Então, a tendência, né, se der tudo certo, é que seja usado ali mesmo. Prefeito, vamos fechar esse ponto da pavimentação, dessa questão das ruas, acho que ficou muito claro. Resumidamente, programado aí cerca de 60 mil metros quadrados de recapeamento, tapa-buracos começando final de março, início de abril, mas eu acho que muita gente quer saber, eu também, quando vê prefeito reunido com quase todos os secretários, é que estão planejando novidade, prefeito. O que está vindo de novidade por aí? Que a gente viu uma reunião com o seu secretariado, o senhor envolvido ali. Tá vindo o que por aí? Alguma coisa dá para ser divulgada de novidade, prefeito? Jota, meu pai gosta de falar que a minha esposa é da família dos Braz, né? Aí ele fala assim que Braz gosta de festa. Eu acho que pelo convívio ao longo dos anos com a Laininha, né? Aliás, está lá em Goiânia hoje buscando benefícios. Muito trabalhadora, né? Eu quero aproveitar, inclusive, Jota, porque dia 19 é o aniversário dela, já até fazer questão de valorizar aqui o trabalho que a Alaine tem feito, muito dedicada, muito esforçada. 19 depois de amanhã? Depois de amanhã. Tá chegando, ali com os idosos, ela faz um trabalho excelente, envolvida realmente. Quando precisa colocar a mão na massa, coloca. E deixa eu contar pro senhor, não quero ser aquele entrevistador que interrompe. Ela é tão ligada pros idosos que o aniversário dela vai cair numa quinta-feira no dia do forró. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente acaba criando, né, essa situação de gostar de festa também. E aí a gente estava reunindo ali para alinhar alguns pontos, e um deles, né, a gente quer realizar provavelmente ali por volta do dia 10 de abril. Nós ainda estamos ali definindo a data, mas vai ser num sábado, acho dia 10 de abril mesmo, que dá num sábado. A gente vai fazer a nossa primeira pamonhada comunitária, Jota. Opa! Como bons goianos que somos, né? Eu mesmo esses dias fiz um vídeo ali, né? Ajudando a família a fazer a pamonha. Disseram que você só tinha ralado aquele para aparecer no vídeo, é verdade? Pior que é verdade, viu, Jota? Normalmente quando em algumas outras situações, eu pego no cabo da enxada, de fato eu tô trabalhando e tudo, mas pra pamonha aquilo ali é verdade, foi só pro vídeo mesmo, viu, Jota? Mas então, como, né, bom goiano que somos, que a gente gosta, né, disso, é algo que assim, é da nossa natureza, a gente gosta desse tipo de tradição. Em outros municípios a gente vê alguns municípios que fizeram, deu muito certo, então a gente quer executar isso também, tá? Então a gente deve fazer aí a nossa primeira pamonhada comunitária. Já está todo mundo aí, inclusive, convocado para pegar os seus raladores, para não ter que ralar manual, quem tiver ralador elétrico, né? Os tachos aí, quem tiver. Inclusive, a gente deve fazer lá na feira... Feira Coberta do Sudoeste? Feira Coberta do Setor Sudoeste. A gente acha que ali é o lugar mais estratégico, enfim. Né? Mais uma vez, o Setor Sudoeste aí, né? No centro das atenções aí, tá? Então a gente deve fazer isso por volta do dia 10, a gente já tem inclusive aí já, né, um produtor rural ali, o pessoal do Grupo Frank se comprometeu inclusive em nos doar
o milho. Opa. Né? Então o resto aí a gente comprar queijo, né? Vou lá pedir pro pessoal do Laticínio Centro-Oeste também. Muito bem. Já estou fazendo inclusive a propaganda aqui do melhor laticínio do Brasil. A gente ganhar um queijo lá do seu Alcides. A ver se a gente compra aí também um pouco de linguiça. Sim. E fazer, né? Aquela pamonhada top que a gente gosta. Tá? Então, logo, esse era um dos pontos, viu, Jota? A gente alinhou também outras situações, a reforma da prefeitura, né? A inauguração dessa reforma. A gente tem logo aí também a Páscoa. A gente vai fazer também um evento de Páscoa, viu, gente? Então, tem mais festa aqui, já que você chegando o Dia das Mães. Exatamente. A Páscoa também a gente deve fazer um evento em praça pública para entrega de ovos. Nós vamos fazer ali uma dinâmica de caça aos ovos, né? Colocar a nossa meninada ali para procurar ali, né? Um vale ovo de Páscoa. E aí esses meninos, acho que é mais ou menos isso daí. As mulheres que tem essas ideias lá, né? Mas aí as crianças que encontrar o vale ovo de Páscoa vai ganhar um ovo um pouco maior. Ninguém vai sair de lá sem ovo de Páscoa. Mas os meninos que forem mais espertos aí vai sair com ovo um pouco maior do que os outros. Então tudo isso estava ali no nosso roteiro, já vamos, né, divulgando aqui, inclusive, que vai acontecer, e aí nos próximos dias a gente vem comunicando melhor. Tem muita coisa, né, prefeito? Vem o dia das Mães, vem a festa do padroeiro Santo Antônio, tá chegando. Hoje nós tivemos, inclusive, reunião com o pessoal da igreja também, já organizando, programando, né, os cantores. Esse ano, inclusive, vai ser melhor do que o ano passado, Jota, que já foi bom, mas esse ano vai ser melhor. Esse ano nós temos cantor aí de nível nacional, né, que logo a gente vai anunciar aí também. Não posso falar porque a Francesca, a responsável pela comunicação, ela toda vez briga que eu adianto alguma coisa. Estragou meu marketing, como é que eu vou fazer agora o suspense, né? Ela fica brava mesmo, viu, Jota? Mas é bom dar uns furos, né? Tem hora que nem eu não aguento. Né? Então eu também não posso te criticar nisso, não, porque prefeito, eu acho que eu sou o pior. Agora todo mundo quer saber, aproveitar esse bate-papo sobre festa, o Felipe Rodrigo, o perfil oficial da Expoap já divulgou, esse aí já está em fase de contratação, né? Nós não tivemos ainda uma reunião com o pessoal do Sindicato Rural, então por isso a gente, assim, eu nem queria me manifestar assim, oficialmente, mas eu não deixo perguntas sem resposta, né? Então nós não tivemos ainda uma reunião com o pessoal do Sindicato Rural, que é fundamental, são parceiros na execução dessa festa, né? Mas assim, o que acontece? Com relação ao Felipe Rodrigo, é porque a gente sabe que são artistas que estão em destaque. Prefeito, eu vou contextualizar. Muito show aqui em Piranhas deixou de vir por causa da agenda. O que acontece? Se demora muito a decidir e quando, às vezes até consegue o dinheiro da emenda, mas vai procurar o cantor, não tem mais agenda, né? Exatamente. E aqui uma situação que agrava isso, Jota, é porque a nossa festa aqui é num período que é em quase todos os outros lugares. É muito concorrido. Aquele período ali de primeira semana de setembro, ele é dificílimo de conseguir a agenda. Né? Então, como a gente conseguiu ali, encontrou o valor, né, um valor acessível, né, considerando o volume, como os cantores estão hoje, a gente resolveu já, né, começar a encaminhar a parte de agenda, de firmar compromisso, já de montar documentação. Então, assim, tem tudo para dar certo mesmo, viu, Jota? Tá certo. A gente vai divulgar aqui quando oficializar. Prefeito, quero agradecer a sua agenda corrida, né? A gente sempre aqui toma um tempo maior, já quase 2 horas da tarde. Já fui olhar a hora aqui agora. Muito obrigado. Acredito que em relação a essas ruas e avenidas, o pessoal está bem informado, né? Claro, muita gente ansiosa para ter o seu problema resolvido logo, mas pelo menos aqui uma satisfação para a nossa comunidade. Muito obrigado. Algo a mais gostaria de acrescentar? Na verdade, eu agradecer, Jota, pelo espaço. De fato, as entrevistas que a gente faz aqui sempre ficam longas, Jota. É porque a gente puxa um negócio, puxa outro, vem para falar de rua, já fala de pamonha, né? Fala de pecuária, enfim. Mas é importante, né? Às vezes a gente não tem esse espaço, não tem nem condição de vir todos os dias. Então, quando vem, a gente tem que realmente falar e enfrentar os problemas que tem. Mas é agradecer pelo espaço, né? Dizer que nós estamos sempre à disposição, né? E dizer que nós vamos trabalhar. Mais ainda no segundo ano do que no primeiro, no terceiro nós vamos trabalhar mais e entregar aí, né, os melhores resultados possíveis. Esse o nosso objetivo.